Olá, bom dia a todos. Bom, primeiro gostaria de falar que o dia chegou, né, equipe? Bom, a gente está organizando esse evento já há bastante tempo. Era um sonho poder trazer a Universidade de Colômbia para essa discussão de mudanças climáticas. E quando a gente descobriu que tinha esse edital aberto para a gente postular, né, um tema, a gente não pensou duas vezes, enviamos e fomos aprovados para realizar esse workshop aqui. A ideia, de fato, é ter um ambiente de muita confiança aqui, onde a gente possa fazer as perguntas que a gente quer, onde a gente possa discutir. Então, a gente tem aqui pessoas que são nossos stakeholders importantes, né? O prefeito Axel de Niterói, temos líderes comunitários da nossa área de concessão, que são impactados pelos eventos extremos, e a ideia é mesmo de construção, de parceria. Então, a gente está aqui para isso hoje. Agradeço à Universidade de Colômbia e agradeço aí ao Ricardo e a Vivian, que trabalharam incansavelmente no evento, a equipe de comunicação, que também está junto com a gente desde o início, e a alta, né, direção, que está junto da gente nesse tema, discutindo, apoiando e trazendo aqui também, eu acho que o tema de resiliência da rede, o tema também da geração para a pauta das conversas e da discussão. Vamos lá. Bom, a gente vive, né, já um momento de transição energética aqui na Enel. A gente já trabalha com o tema há bastante tempo, há mais de 10 anos. Esse né, o centro da nossa estratégia, é o tema da transição energética. E, para a gente entende que essa transição ela precisa ser justa. Né? Então, a gente tem olhado aí, quando eu falo que a gente fala com os stakeholders, é exatamente esse o tema. A gente tem a mandala dos stakeholders, e a gente tem ações específicas para todos os públicos, né, que são de interesse da nossa empresa aqui no Rio, falando especificamente aqui do evento, mas, obviamente, também em todos os estados onde a gente atua. Então, a gente sabe que vai ter aí um crescimento por energia, né? Demanda de energia. A gente sabe que esses números aí vão mais que dobrar até 2040, 2050. Então, a gente tem trabalhado muito nisso. A urbanização aqui no Brasil ela já é muito alta e ela vai chegar a níveis de 90% em 2050, contribuindo para um crescimento de demanda ainda maior. A gente vai viver ainda, né, uma neoindustrialização aqui no Brasil, onde a energia vai ser muito importante. A gente quer viver esse momento aqui, exatamente para a gente sair desse momento, né, de em desenvolvimento para um país desenvolvido, e a energia tem um papel crucial aí nesse tema. A gente tem trabalhado com o tema de descarbonização. Hoje, como o Guilherme comentou, 100% da nossa energia gerada no Brasil já é renovável, e a gente hoje tem mais de 50 plantas aqui no Brasil, não são 2 ou 3. Então, ser 100% renovável, de fato, foi um desafio. E há mais de 10 anos a gente fez esse plano olhando para o tema de transição energética e fazendo, né, todo esse investimento aí na energia renovável. O tema da eletrificação, a gente acredita fortemente no tema da eletrificação, desde que a energia gerada seja uma energia renovável. Então, se a gente aposta na eletrificação, nada mais justo do que trabalhar, né, onde a energia é gerada, Por isso, trabalhamos primeiro na descarbonização, para agora colocar o tema da eletrificação na pauta, falar sobre eletrificação, entender como a eletrificação, de fato, pode beneficiar, né, nossos clientes e as cidades onde a gente atua. A gente tem aí números de que, em 2030, 61% do share de carros elétricos no mundo já vão ser de carros elétricos e híbridos. Então, para que isso aconteça, a gente tem que trabalhar para que essa eletrificação, de fato, ela seja
na fonte dela seja fontes limpas. E no tema da digitalização, eu acho que o José Luiz vai falar muito disso na apresentação dele, né? Mas por que digitalização? A gente está falando só de sistemas? Não, a gente está falando de uma rede digital. Quando a gente fala de digitalização, a gente, na verdade, está falando de uma ação que compõe o nosso plano de ação de mudanças climáticas, porque ele é o primeiro ponto. A gente trabalha para a digitalização de rede para que, na verdade, a gente tenha, né, todo um trabalho de mitigação do tema de mudanças climáticas, para que a gente contribua, junto com várias outras ações para o combate ao aquecimento do clima. É claro que depois a gente vai ter também ações de adaptação, né, visto que, como o Walter falou, não é mais uma discussão, né? As mudanças climáticas, elas estão aí, a gente não sabe qual vai ser o impacto, o que a gente sabe é que a gente já está sofrendo, né, com esses eventos extremos que têm afetado aí todo o nosso país e o mundo, né, de alguma forma. Então, a ideia aqui é trazer inovação, integrar todo esse tema de recursos renováveis ao tema de eficiência energética, trazendo aí a resiliência para a rede, trazendo eficiência, fazendo com que a nossa operação ela seja mais eficiente. E como é que a gente faz isso no contexto brasileiro, trazendo um pouco da questão social aqui, né, como sustentabilidade? A gente trabalha num contexto totalmente diverso e complexo. A gente está na principal cidade do país, que é São Paulo, que tem um nível de exigência, um nível de demanda altíssimo, mas a gente também está em Tabocas do Brejo Velho, no interior da Bahia, uma cidade com 3.000 habitantes, que está no entorno de uma das nossas plantas renováveis. Como é que a gente traz essa transição justa, né, para todos os lugares onde a gente está inserido e para o país como um todo? A gente aqui no início estava falando muito, né, do papel da indústria do óleo e gás. O Walter trouxe isso, né, de 75%, na verdade, do impacto nas mudanças do clima advém do tema dos combustíveis fósseis. Mas aqui no Brasil esse percentual é bastante diferente, né? A indústria do óleo e gás ela vai continuar tendo um papel importante. A gente não está falando que, para a gente conseguir combater as mudanças climáticas, a gente precisa chegar no zero na produção de óleo e gás, mas a gente precisa diminuir, né? E como é que a gente vai fazer com os empregos da indústria, que hoje, por exemplo, aqui no estado do Rio, é uma fonte de empregos altíssima? Então, o que a gente tem trabalhado muito é para que, de fato, a gente consiga olhar para uma cidade de São Paulo e olhar também para Tabocas do Brejo Velho com a mesma importância, com a mesma atenção, entendendo, né, que o desenvolvimento sustentável ele tem que vir para todos. A gente vive um contexto ambiental também muito complexo, né? Eu acho que os eventos extremos eles têm acontecido de forma cada vez mais recorrente, impactando cada vez mais. A gente teve um evento extremo em novembro em São Paulo e a gente teve um evento extremo no Rio. Os ventos em São Paulo chegaram a 105 km por hora. No Rio de Janeiro, a gente teve eventos de 167 km por hora. Isso é considerado furacão, né? Na escala, é considerado já um furacão. Então, como é que a gente faz para tentar entender o papel de uma indústria, né, de um setor elétrico, dentro desse contexto tão complexo e desafiador, onde os clientes, obviamente, querem energia, entendem que o evento foi extremo, mas precisam da energia, né? Quando a gente fica sem energia 1 hora, 2 horas, a gente entende. Quando a gente fica mais de 24 horas, isso impacta muito a vida das pessoas, as indústrias. Como é que a gente traz, né, todo esse contexto desafiador para a realidade do nosso setor elétrico? Bom, essa é a nossa estratégia de desenvolvimento sustentável e eu trago ela em todas as apresentações porque eu entendo que ela, na verdade, é o que a gente está fazendo aqui hoje. Ela é colaborativa. Não adianta a gente querer ser uma empresa sustentável, uma empresa resiliente, se todos os nossos stakeholders também não acompanharem.
Então, por exemplo, para a gente conseguir ter uma manutenção rápida no momento de evento, a gente precisa ter os fornecedores junto com a gente. A gente precisa que os nossos parceiros estejam com a gente precisa que os nossos colaboradores estejam, a gente precisa que os clientes entendam isso, a gente precisa que o institucional compreenda as dificuldades que a gente tem, que a gente trabalha em parceria. Então, essa é a nossa estratégia. A gente tem os pilares ali de trabalho, que são mudanças climáticas, o próprio capital natural, o meio ambiente, os direitos humanos, os colaboradores, fornecedores e comunidades, que a gente chama de nossas pessoas, os aceleradores do crescimento e a governança corporativa. Então, o que a gente entende aqui é que esse é um trabalho que precisa ser feito a múltiplas mãos, né? A gente precisa ter esse plano, a gente tem ele desenhado e a gente conta com todos os nossos parceiros nesse trabalho de resiliência aí, das redes. Esse é um pouco da abordagem, como a gente faz isso internamente. A gente tem o nosso plano de sustentabilidade. Quando a gente fala plano de sustentabilidade, a gente não está falando só de indicadores ESG. Também estão incluídos, mas aqui dentro do nosso plano a gente tem indicadores de qualidade, a gente tem indicadores de reclamação de clientes, a gente tem indicadores que, se você olhar, eles não são diretamente ligados ao pilar ESG, né, à sigla ESG, mas eles fazem parte do que a gente internamente chama de ESG. Porque uma empresa não consegue ter indicadores ESG se a sua parte econômico-financeira não está resolvida, né? Eu quero investir, eu quero contribuir para esse desenvolvimento sustentável, mas eu preciso ter retorno. Somos uma empresa com fins lucrativos e, para fazer tudo o que a gente deseja e acha que precisa ser feito, a gente precisa ter o retorno no nosso negócio. Então, todos esses indicadores eles estão nesse plano de sustentabilidade com a mesma importância dos indicadores ESG, porque a gente entende que essa é a sustentabilidade que a gente busca internamente. A gente tem o nosso relatório anual. O nosso relatório anual ele está em muitas universidades, ele é estudado em muitas universidades, porque, na verdade, ele, de fato, é um relatório muito completo. A gente não traz só os projetos positivos, mas a gente também traz como a gente impacta a sociedade que a gente está inserido e como que a gente está endereçando esses temas. Então, eu acho que é um relatório, se vocês não conhecem, a gente ainda está com o de 2022 no site, mas está quentinho, saindo do forno nos próximos dias, já o de 2023. Tem o tema de direitos humanos, que para a gente é algo inegociável. Então, todos os temas que a gente tem, as áreas onde a gente atua, a gente tem toda uma due diligence que acontece de 2 em 2 anos e um plano de ação que é consequência dessa due diligence. Então, todas as áreas estão inseridas, a gente pensa em qualquer impacto. Então, por exemplo, o tema de um evento climático extremo que deixa a população sem luz está inserido dentro do nosso plano de direitos humanos. Acho que é um plano bem completo, bem robusto, que a gente vem trabalhando aí já há alguns anos para o avanço das metas. E o tema de finanças sustentáveis, o Walter comentou muito sobre isso, né? Finanças sustentáveis, seguros. A gente está falando de um tema de mudanças climáticas que todos os países contribuíram para isso. Só que os países desenvolvidos contribuíram mais, né? Como é que a gente faz agora para países que estão em desenvolvimento, países subdesenvolvidos, fazer o seu desenvolvimento, a sua industrialização, se elas não vão ter como financiar, né, essa energia limpa que vai ajudar a gente a combater o tema de mudanças climáticas? Então, isso é algo que a gente precisa falar. Tem sido, acho que, o grande debate das COPs, né? Eu acho que é onde o tema está parando nas últimas COPs, o tema de finanças sustentáveis, porque a gente precisa aí que alguém entre no financiamento dos países que estão em desenvolvimento e subdesenvolvidos, para que esse apoio aí seja dado. Aqui um pouco, né, da nossa meta Net Zero. A gente avançou, né, trouxe para mais perto o Net Zero da nossa operação para 2040. Essa é a nossa ambição.
A gente tem uma série de ações que a gente já está tomando no nosso plano aí para a gente alcançar esse net zero. Só que, como eu comentei, quando a gente olha para o nosso inventário hoje, mais de 90% das nossas emissões são de escopo 3. O que isso quer dizer? Que a nossa operação ela já está muito limpa. Quando a gente olha internamente, a gente já fez um dever de casa, mas a gente precisa dos nossos stakeholders e parceiros. E, para isso, a gente tem trabalhado cada vez mais com os nossos fornecedores, com os nossos clientes. Quando a gente fala de perdas de energia, isso entra aqui. A perda de energia é uma ineficiência enorme no consumo de energia. Como é que a gente faz para evitar, né, essas perdas altíssimas que a gente tem aqui na área do Rio, e que contribuem tanto, né, para o tema também de mudanças climáticas, quando a gente fala de ineficiência no consumo. Então, aqui são alguns das nossas metas, das nossas ações. O Guilherme já comentou algumas aqui, como geração de 100% de renováveis até 2040, quando a gente está falando de Enel Mundo, sair do mercado a gás, do varejo até 2040, 100% das vendas de energia que a gente vai fazer também de fontes renováveis e descarbonização da cadeia de valor, que foi o que eu comentei aqui, até 2040, para colaborar com essa transição justa. Esse aqui, se eu tivesse que trazer um slide, seria esse. Eu acho que esse é o slide mais importante da minha apresentação, porque eu acho que ele fala um pouco do que Walter já falou, do que o Guilherme já falou, do que a Camila falou um pouco. É tudo que a gente faz hoje para o nosso processo relacionado ao tema de mudanças climáticas. Então, quando a gente fala de projetos de eficiência energética, por exemplo, por que a gente faz esses projetos dentro de comunidades? Porque a gente está trabalhando com muitas ações de mitigação do tema de mudanças climáticas. Isso ajuda a que a gente consiga consumir de forma mais eficiente a nossa energia, não só clientes que podem comprar uma geladeira eficiente, mas também clientes de baixa renda que não têm condição de comprar. Então, aqui a gente fala muito de ações de combate à pobreza energética. A gente sabe que essa é uma realidade aqui do Brasil, essa é uma realidade da América Latina como um todo, e a gente trabalha muito com outros países da Enel aqui na América Latina para ações que combatem o tema da pobreza energética. Antes disso, a gente tem todo um mapeamento de riscos, né? O que é risco para a gente quando a gente fala de mudanças climáticas? O risco, óbvio, é um risco de um evento extremo, climático extremo. A gente passou por isso, passa por isso, né? Como o Sebastião falou, a gente enfrenta isso hoje quase todos os anos. A gente só tem dúvida de onde que vai acontecer. Agora, que vai acontecer, vai acontecer. Então, a gente tem um mapeamento de todos os riscos, a gente tem uma área que faz esse mapeamento dentro da empresa. Inclusive, hoje, a gente tem mapeamento de riscos ESG também, que compõem o tema do Plano de Ação de Mudanças Climáticas. E, a partir disso, a gente desenha uma série de ações. Essas ações elas são englobadas em dois grandes grupos, ações de mitigação e ações de adaptação. O que são as ações de mitigação? As ações de mitigação são aquelas ações que a gente toma para que a temperatura, além de não crescer, possa reduzir, né? Então, todo o tema de reforço e automação da rede, né, um trabalho que o José Luiz faz aí incansavelmente, ele é uma ação de mitigação, porque quando a gente faz uma rede automatizada, a gente evita deslocamentos, a gente consegue fazer várias atividades remotamente, consegue trazer, né, fazer com que o fornecimento de energia seja reestabelecido de uma forma mais rápida. Então, esse, por exemplo, é uma das ações. A gente tem trazido aí outras inovações para a operação. O uso de drone é uma delas. Ao invés da gente ter equipes que precisam andar muitos quilômetros, a gente tem o drone que pode identificar. A gente ainda está iniciando esse trabalho, mas é um trabalho importante. Todo o tema de combate a perdas, então, a gente fala de uma ação muito inovadora e a gente fala de uma ação de combate ao furto de energia, que não é só de clientes de baixa renda. A gente tem muito cliente comercial, às vezes até industrial, que fazem, né, furto de energia. E quem paga essa energia somos nós, né? Então, eu acho que todo mundo aqui precisa ser, de alguma forma, embaixador no combate às perdas de energia, porque isso impacta na qualidade da rede. Quando o cliente furta, ele não se interessa se ele está consumindo aquilo de forma eficiente ou ineficiente. Isso sobrecarrega as subestações,
sobrecarrega a nossa rede. Então, isso é um trabalho que a gente tem feito de forma muito intensiva também, muito intensa aqui. O medidor inteligente, também trazendo uma inovação que a gente começou a aplicar aqui no Brasil, e o próprio programa de eficiência energética, como eu comentei. Essas são ações de mitigação. A partir do momento que as ações já aconteceram, que a gente já está vivendo os eventos extremos das mudanças climáticas, a gente precisa ter as ações de adaptação. E aí a gente tem, obviamente, um tema de monitoramento meteorológico. Muitas pessoas perguntaram, no evento de São Paulo, vocês sabiam que ia ter um evento? Os ventos previstos eram de 55 km por hora e foram, na verdade, de 105 km por hora. Esse impacto, ele não é só o dobro, ele é exponencial. A cada 10 km por hora a mais que a gente tem no vento, o impacto é exponencial. Então, eu acho que a gente tem trabalhado muito aí para tentar ter cada vez mais informações assertivas. Vocês imaginem, eu recebo alerta da Defesa Civil de possíveis, né, enchentes, inundações. Eu moro aqui na cidade do Rio, quase toda semana. Imagina se toda semana a empresa tivesse que colocar todas as suas equipes do plano de contingência para atuar e não precisasse atuar. No final, isso é uma ineficiência também. A gente tem que ser assertivo, a gente tem que conhecer as informações de uma forma, né, mais eficiente para que a empresa consiga trabalhar de uma forma mais eficiente. Então, obviamente, a gente trabalha com a informação que a gente tem, de órgãos competentes e órgãos, né, que hoje dão a informação. E a informação que a gente tem é a que a gente pode trabalhar. O tema do gerenciamento desses eventos críticos, então, obviamente, depois dos eventos que a gente teve em novembro, tanto em São Paulo quanto no Rio, a gente aprimorou o nosso plano de contingência, com muitas ações da parte de operação, mas de todas as outras áreas da empresa, e a gente vem trabalhando incansavelmente para que esse plano de contingência seja cada vez mais aprimorado, né, para que a gente evite os impactos e, quando eles aconteçam, a gente tem uma rápida resposta. O plano verão, que é um plano anual, a gente tem todos os anos. A gente sabe que, durante o verão, as chuvas acontecem de uma forma, né, mais intensa, então a gente tem o plano verão e o tema de poda e manejo arbóreo. No evento que a gente teve em São Paulo, repetindo, né, eu tenho trazido aqui muitos dados, porque foi, de fato, um evento de proporções extremas, a gente precisou reconstruir 203 quilômetros de rede. 203 quilômetros de rede. É mais do que a distância daqui até Paraty. A gente conseguiu reconstruir isso num tempo recorde. Agora, falar em tempo recorde, quando tem muitos clientes sem energia, pode parecer uma informação equivocada, porque as pessoas continuam sem energia. Mas foram 203 quilômetros de rede reconstruída. A gente tinha equipamentos para essa reconstrução, a gente tinha equipe para essa reconstrução, e, de fato, foi algo que a gente nunca tinha enfrentado na empresa. Mais de 2.000 árvores caídas, então, isso traz um pouco do impacto que isso teve, né, na nossa operação. Bom, por que a gente faz tudo isso? Porque, obviamente, a gente quer ter resultados esperados, né? A gente trabalha para o cliente no centro da nossa operação. Então, a gente quer ter uma melhor qualidade de serviços, a gente quer conseguir fazer esse planejamento de uma forma mais assertiva, estar preparado para esses eventos, e, quando eles acontecerem, como eu comentei, que o restabelecimento seja o mais rápido possível, que todos estejam comunicados, que todo mundo esteja na mesma página da informação. A gente também quer ter uma melhor percepção do cliente quanto, né, à execução do trabalho, né, de todas as áreas da empresa, para que a gente esteja ali e passe as informações, de fato, de uma forma real time mesmo, para que os clientes entendam o que está acontecendo e entendam a magnitude de cada uma dessas ações, mas também trabalhando para uma economia de baixo carbono, contribuindo aí para o desenvolvimento sustentável da nossa sociedade. E como é que a gente roda, né, esse PDCA aqui, né, trazendo um pouco de um conceito
passado, mas que é sempre presente, que eu gosto muito. Através do aprendizado e da retroalimentação. O que a gente faz com todos esses dados? Sem dúvida, os eventos que aconteceram no Rio e em São Paulo trouxeram muito aprendizado para a gente, muito aprendizado. Então, a gente está sempre retroalimentando, entendendo o que a gente vai fazer para melhorar a execução, o que a gente está fazendo para rever esses índices, atualizar as previsões do tempo, né? E também muitas parcerias, né? Como eu comentei, esse é um momento aqui que para a gente é fundamental, a gente colocar todo mundo, né, para discutir um tema que, na verdade, é de todos, e a gente precisa entender como avançar. A gente tem aí parcerias muito importantes para a gente, que a gente construiu no ano passado, e no ano de 2022, o tema dos ônibus elétricos na cidade de São Paulo. A gente acredita muito no tema na mobilidade urbana elétrica, e a gente tem trazido muito esse tema para as discussões, né, das cidades. A gente estava em Belém agora, falamos muito sobre isso para a COP. Estive lá, Axel, no evento do ICLEI. E eu acho que é isso, é colocar todo mundo, as mesmas dificuldades que a gente tem, porque todas as cidades estão enfrentando os mesmos problemas. Então, é entender o que deu certo, o que está dando certo, o que deu errado também, para a gente conseguir corrigir, né, a rota. Fizemos 2 estudos aqui também com o IPT, com o ICLEI, estudos caminhos para a transição energética. O Guilherme comentou sobre esse estudo. Foi um estudo que envolveu mais de 800 stakeholders, muito rico, em parceria com a Deloitte, onde a gente traz caminhos, de fato, para essa transição, não só do ponto de vista do setor elétrico ou de energia, mas de todos os setores. Como que a nossa sociedade... A gente consegue chegar no net zero em 2050, que é uma meta da nossa NDC brasileira. Mas qual é a contribuição de cada um dos setores? A gente não pode ficar só fazendo a nossa parte sem olhar também, né, para os setores que contribuem também para o tema de mudanças climáticas. A gente entregou esse estudo como, de fato, um presente, né? A gente entende que é um presente para que políticas públicas sejam construídas a partir desse estudo, que foi muito rico. Ele está no nosso site, se vocês quiserem conhecer, eu recomendo. E o tema de cidades circulares, a gente entende que esse é um tema que é o futuro. As cidades vão precisar ser resilientes, sustentáveis, circulares. A gente fala de resíduos, a gente fala de mobilidade, a gente fala aí de energia, e a gente precisa trazer esse tema para a discussão. Quando a gente está falando aqui de transição energética, rumo a uma economia de baixo carbono, a gente ainda vê que só 3% do nosso lixo é reciclável aqui no Brasil. A gente precisa avançar. Esses números estão parados há muitos anos, muito tempo, e a gente não tem avanço nenhum desses indicadores. Então, um pouco isso. Acho que o que eu trouxe casou muito com o tema que o Walter trouxe, a gente já vive um cenário de emergência climática, passamos do tempo das mudanças climáticas, a gente vive uma emergência que está afetando a todos nós, a gente vai precisar se adaptar e a gente vai precisar trazer a resiliência. Vocês vão ver aqui, né, o José Luiz vai trazer, a gente vai falar também, vai ter um painel aí de prefeitos que a gente vai entender um pouco como as cidades precisam se preparar, como as empresas estão se preparando, e trago aí os 2 estudos que a gente, como empresa, trouxe também de contribuição para debate do tema. É isso, obrigada. Acho que agora eu chamo Ana Tereza, né? Sou eu que chamo? Não sei, acho que sou.